botar? CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o estudo em torno do livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho e o médium Ivone do Amaral Pereira. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece. Item 9, capítulo 9, item 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, versículo 4, capítulo 5, item 4. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Mateus, capítulo 5. Mestre Jesus, pedimos a tua proteção e inspiração para a manhã de estudos. É em teu nome que chamamos em nosso auxílio o altivo e a direção espiritual do CIAP, junto com os responsáveis pela obra a ser estudada, a nossa irmã Ivone e o nosso irmão Camilo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui o Vale dos Suicidas. Nós reiniciamos o estudo e paramos aqui quando Camilo vem falando que não estava sozinho naquele lugar. Às vezes, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de domicílio. Invariavelmente irritados, por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, tal como sucede nas baixas camadas sociais terrenas, levaria sempre a melhor aquele que maior destreza e truculência apresentasse. Frequentemente fui ali insultado, ridicularizado nos meus sentimentos mais caros e delicados, com xistes e sarcasmos que me revoltavam até o âmago, apedrejado e espancado, até que, excitado por fobia idêntica, eu me atirava a represálias selvagens, ombreando com os agressores, com eles refucilando na lama da mesma selva espiritual. Continua, depois a gente comenta. Tá bom. A fome, a sede, o frio enregelador, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes, fáceis de o leitor entrever, a natureza como que aguçada em todos os seus desejos e apetites, qual se ainda trouxéssemos o envoltório carnal, a promiscuidade muito vexatória de espíritos que foram homens e dos que animaram corpos femininos,
tempestades constantes, inundações mesmo, a lama, o fétido, as sombras perenes, a desesperança de nos vermos livres de tantos martírios sobrepostos, o supremo desconforto físico e moral. Eis o panorama, por assim dizer, material, que moldurava os nossos ainda mais pungentes padecimentos morais. Então, mais uma vez, falando sobre essa lama, lugar lamacento, fétido, é a cabeça deles que construiu esse lugar, não foi Deus que criou, a mente deles, a mente doentia. E como eles não sabem se estão no corpo ou fora do corpo, é uma confusão, uma perturbação muito grande, é a sensação de fome, de sede, frio, cansaço, insônia. Eles precisam dormir, precisam descansar, estão muito ligados à matéria. Aí a gente vê o sofrimento intenso que esses espíritos têm por ter cometido o suicídio. E mais uma vez, não é Deus que está castigando, é a lei. Eles infringiram a lei e estão desnorteados. Não sabe se morreu, como nós já dissemos, não sabe se estão vivos, não sabe o que aconteceu. E as cenas, a gente vai ver, ele vai descrever em torno deles, o que cada um pensava, todos viam e sofriam juntos. Nem mesmo sonhar com um belo dar-se a devaneios balsamizantes ou recordações beneficentes era concedido àquele que porventura possuísse capacidade para fazê-lo. Naquele ambiente superlotado de males, o pensamento jazia encarcerado nas fráguas que o tornavam, só podendo emitir vibrações que se afinassem ao tono da própria perfídia local. E envolvidos então em enlouquecedores fogos, não havia ninguém que pudesse atingir um instante de serenidade e reflexão para se lembrar de Deus, debradar por sua paternal misericórdia. Não se podia orar, porque a oração é um bem, é um bálsamo, é uma trégua, é uma esperança. E aos desgraçados que para lá se atiravam nas torrentes do suicídio, impossível seria atingir tão altas mercês. Não sabíamos quando era dia ou quando voltava a noite, porque sombras perenes rodeavam as horas que vivíamos. Perdéramos a noção do tempo. Apenas esmagadora sensação de distância e longevidade do que representasse o passado ficara para açoitar nossas interrogações, afigurando-se-nos que estávamos há séculos jungidos a tão ríspido calvário. Dali não esperávamos sair, conquanto fosse tal desejo uma das causticantes obsessões que nos alucinavam. Pois o desânimo gerador da desesperança que nos armara o gesto de suicidas afirmava-nos que tal estado de coisas seria eterno. A contagem do tempo para aqueles que mergulhavam nesse abismo estacionara no momento exato em que fizera para sempre tombar a própria armadura de carne. Daí para cá só existiam assombro, confusão, enganosas induções, suposições insidiosas. Igualmente ignorávamos em que local nos encontrávamos, que significação teria nossa espantosa situação. Tentávamos aflitos furtarmo-nos a ela
sem percebermos que era cabedal de nossa própria mente, conflagrada de nossas vibrações entrechocadas por 1000 malefícios indescritíveis. Procurávamos então fugir do local maldito para voltarmos aos nossos lares, e o fazíamos desabaladamente, em insanas correrias de loucos furiosos. A esveros malditos, sem consolo, sem paz, sem descanso, em parte alguma, ao passo que correntes irresistíveis como ímãs poderosos atraíam-nos de volta ao tulgúrio sombrio, arrastando-nos de envolta a um atro turbilhão de nuvens sufocadoras e estonteantes. De outras vezes, tateando nas sombras, lá íamos por entre gargantas, vielas e becos, sem lograrmos indício de saída. Cavernas, sempre cavernas, todas numeradas, ou longos espaços pantanosos, quais lagos lodosos, circulados de muralhas abruptas, que nos afiguravam levantadas em pedra e ferro, como se fôramos sepultados vivos nas profundas tenebrosidades de algum vulcão. Era um labirinto no qual nos perdíamos sem podermos jamais alcançar o fim. Por vezes, acontecia não sabermos retornar ao ponto de partida, isto é, as cavernas que nos serviam de domicílio, o que forçava a permanência ao relento, até que deparássemos algum covil desabitado para outra vez nos abrigarmos. Nossa mais vulgar impressão era de que nos encontrávamos encarcerados no subsolo, em presídio cavado no seio da terra. Quem sabia se nas entranhas de uma cordilheira, da qual fizesse parte também algum vulcão extinto, como pareciam atestar aqueles imensuráveis poços de lama com paredes escavadas, lembrando minerais pesados. Aterrados, entrávamos então a bramir em coro, furiosamente, quais maltas de chacais danados, para que nos retirassem dali, restituindo-nos a liberdade. As mais violentas manifestações de terror seguiam-se então, e tudo quanto o leitor imaginar possa, dentro da confusão de cenas patéticas inventadas pela fobia do horror, ficará muito aquém da expressão real por nós vivida nessas horas criadas pelos nossos próprios pensamentos, distanciados da luz e do amor de Deus. Vendo? Ele está dizendo aí, criados pelo próprio pensamento. Não tem muito o que explicar, né? Está bem claro. Quem está nos ouvindo jamais tentar o suicídio, que é muito sofrimento. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob o ataque dos vibriões desfaimados. Olha, por que a lama? Vou ler de novo. Como se fantásticos espelhos perseguissem obsessoramente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. O corpo a se decompor sob os ataques dos vibriões desfaimados, faina detestável da podridão, a seguir o curso natural da destruição orgânica, levando em roldão
nossas carnes, nossas vísceras, nosso sangue pervertido e pelo fétido. Nosso corpo, enfim, que se sumia para sempre no banquete asqueroso de milhões de vermes vorazes. Nosso corpo que era carcomido lentamente sobre nossas vistas estupefatas. Então, olha a imagem que eles criavam ali. Todos criando da mesma forma essa imagem. Por isso, o lugar fétido, lamacento, deve ser um horror. Como ele disse ali em cima, por mais que a gente tente entender, fica muito aquém da realidade deles. Então, o corpo que morria era bem verdade, enquanto nós, seus donos, nosso ego sensível, pensante, inteligente, que dele se utilizara apenas como de um vestuário transitório, continuava vivo, sensível, pensante, inteligente, desapontado e pávido, desafiando a possibilidade de também morrer. E, ó tétrica magia que ultrapassava todo o poder que tivéssemos de refletir e compreender. Ó castigo irremovível, punindo o renegado que ousou insultar a natureza, destruindo prematuramente o que só ela era competente para decidir e realizar. Vivos nós, em espírito, diante do corpo putrefato, sentíamos a corrupção atingir-nos. Doíam em nossa configuração astral as picadas monstruosas dos vermes, e enfurecia-nos até a demência a martirizante repercussão que levava nosso perispírito ainda animalizado e provido de abundantes forças vitais a refletir o que se passava com seu antigo envoltório limoso. Tal o eco de um rumor a produzir-se de quebrada em quebrada da montanha ao longo de todo o vale. Nossa covardia, então, a mesma que nos brutalizara, induzindo-nos ao suicídio, forçava-nos a retroceder. Retrocedíamos. O suicídio, porém, é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate para cada vez mais confundir-se, tolher-se, embaraçar-se. Sobrepunha-se a confusão. Agora, a persistência da autossugestão maléfica recordava as lendas supersticiosas ouvidas na infância e calcadas por longo tempo nas camadas da subconsciência, corporificava-se em visões extravagantes a que emprestava realidade integral. Julgava-nos nada menos do que à frente do tribunal dos infernos. Sim, vivíamos na plenitude da região das sombras, e espíritos de ínfima classe do invisível, obsessores que pululam por todas as camadas inferiores, tanto da terra como do além, os mesmos que haviam alimentado em nossas mentes as sugestões para o suicídio, divertindo-se em nossas angústias, prevaleciam-se da situação anormal para a qual resvaláramos, a fim de convencer-nos de que eram juízes, que nos deveriam julgar e castigar, apresentando-se as nossas faculdades conturbadas pelo sofrimento como seres fantásticos, fantasmas impressionantes e trágicos. Inventavam cenas satânicas com que nos supliciavam, submetiam-nos a vexames indescritíveis, obrigavam-nos a torpezas e deboches, violentando-nos a compactuar
de suas infames obscenidades. Donzelas que se haviam suicidado, desculpando-se com motivos de amor, esquecidas de que o vero amor é paciente, virtuoso e obediente a Deus, olvidando no egoísmo passional de que se deram provas, o amor sacrossanto de uma mãe que ficara inconsolável, desrespeitando as cãs veneráveis de um pai, os quais jamais esqueceriam o golpe em seus corações, vibrados pela filha ingrata, que preferiu a morte a continuar no tabernáculo do lar materno. Eram agora insultados no seu coração e no seu pudor por essas entidades animalizadas e vis, que as faziam crer serem obrigadas a se escravizarem por serem eles os donos do império de trevas que escolheram em detrimento do lar que abandonaram. Em verdade, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime, sensuais, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias solenes, mas que na existência espiritual se resume na corja repugnante que mencionamos, até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Que horror, né? Deus me livre. Quer comentar? Pode. Pois é, eu aqui fiquei com uma dúvida, né? Porque a gente... Então, eles não chegaram ainda no vale, né? Eles estão no vale. Mas estão sendo atacados pelos... Eu achei que eles eram protegidos. Não deixa de ser uma proteção. Não deixa de ser uma proteção. Eles estão ali. Mas esses sicários do além, eles vão lá. Perturbar. Eles vão lá. Não tiram eles dali, mas eles vão lá. Eles não têm acesso a eles, mas ficam ali trazendo mais dor e mais sofrimento. Eles vão lá, têm acesso a eles, não conseguem tirá-los de lá. Mas ali eles são violentados. Como ele disse aqui, as donzelas são violentadas. Olha que coisa horrível. O que ele está falando aqui é atos sexuais, vexaminosos. Estupros, né? Estupros, de todos os tipos. É um lugar, além da parte física degradante, a parte moral é pior ainda. Viram bichos. Sim. Animalizados, como porcos no chiqueiro. Que coisa triste. Nossa. Vira escrava sexual. A Dona Ivone passou por isso. Quando ela desencarna, lá na última suicídio dela, em Portugal, ela é levada, ela é abusada. Depois o Dr. Bezerra que a socorreu, tirou de lá. Nossa. E ela reencarna, aí vem como Dona Ivone. Há tão deploráveis sequências, sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras, intransigentes na condenação perene a que nos submetiam.
As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Olha só, além de tudo, ainda vinha a lembrança. A lembrança. Esse é o julgamento, né? A consciência. A consciência falando. É. Todos eles ficam desapontados. A morte não existe. Vai, continua. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações, existia, vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural, com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele, olha, parte física, Sim. as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza à organização astral, ou seja, ao perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa, que se arrefeçam, enfim, as mesmas afinidades, labor, que na individualidade de um suicida será acompanhado da mais aflitiva dificuldade, ou das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. De outro modo, tal seja a afeição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidade gerais, tal será o agravo da situação, tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois nesses casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Agora ela vai fazer uma observação, queria que você lesse, a médium é a Dona Ivone. Dona Ivone, né? Então. Quando ela fala vai falar desse desagregar aí, o que acontece? Vai Sim. lá. Nota da médium. As impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que faz a um homem que teve o braço ou a perna amputados sentir coceiras na palma da mão, que já não existe com ele, ou da sola do pé, igualmente inexistentes. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas, senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés, que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém,
estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de observar. Caramba, hein? Por isso que eles sentiam tudo, né? A repercussão. Repercussão. Periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária, cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida. Vinha à procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Supunhamos tratar-se a caravana de um grupo de homens, mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-nos atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Senhoras faziam parte dessa caravana. Procedia, porém, a coluna pequeno pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores, como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Com uma destra, o oficial comandante erguia ao vinitente flâmula, na qual se lia, em caracteres também azul celeste, esta extraordinária legenda, que tinha o dom de infundir insopitável e singular temor: Legião dos Servos de Maria. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. E chefiando a expedição, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco e insígnias de médico, a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos Esculápios. Entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando seus ocupantes, curvavam-se cheios de piedade, junto das sarjetas, levando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões, que se diriam serviçais ou aprendizes. Voz grave e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem sem a necessidade de serem procurados aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando, destarte, o serviço dos caravaneiros. Hoje posso dizer
que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas por ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinado ponto do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas então ignorávamos o pormenor e muito confusos nos sentíamos. As macas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos, à feição de comboios que acompanhavam a expedição. Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentar os vagões comuns às estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos, leves, como burilados em matérias específicas, habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos também brancos, nobres animais, cuja extraordinária beleza e elegância em comum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro de nosso âmbito pessoal. Dir-se-iam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, as belas crinas ondulantes e graciosas enfeitando-lhes os altivos pescoços, quais mantos de seda, níveos e finalmente franjados. Nos carros distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Geralmente, os infelizes socorridos, assim socorridos, encontravam-se desfalecidos, exânimes, como atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiram compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão, clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão, suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os caravaneiros com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então um coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao repo que estertora nas trevas dos males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que a loucura coletiva atacara os míseros detentos.
elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficava. Quanto tempo? Ó Deus piedoso, quanto tempo! Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Nossa, difícil. Caramba. Eu acho que fica bem assim, né? A gente vai lendo, cansa menos o ouvinte, né? Uma voz feminina, uma voz masculina, uma voz mole, uma voz dura. Voz mole, vai olha. contrastando, eu acho que fica bem, né? Então aí está a descrição do Vale dos Suicidas, né? Lugar doloroso, e que eles estão nos chamando a atenção para que a gente não vá para lá também, né? Não cometa o suicídio. Quer comentar, Carmen? Essa é a intenção do Camilo, né? Da Dona Ivone, porque eu acho, né, que nós espíritas, com todo o conhecimento que já temos, após ler esse livro, eu acho que é muita loucura você se entregar a esse desequilíbrio, né? Eu sei que existem dores profundas que as pessoas têm, situações horrendas que as pessoas passam. Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não sei, não tem mais nada pior do que essa situação. Mas, Carmen, pessoas que leem, que estudam, memória de um suicida e mesmo assim se suicida. Tivemos uma irmã aqui que estudava conosco e infelizmente... Estudava esse livro? Estudava esse livro, trabalhava conosco ali com os suicidas e infelizmente cometeu o suicídio. O estado de loucura está muito grande. Sim. O Divaldo nos alertou quanto a isso. Os jovens, muitos jovens, poderão surtar. E a gente tem recebido pessoas aqui surtadas, inclusive médiuns, trabalhadores da casa, surtados, trazendo grandes problemas. A gente lamenta, a gente está estudando, a gente está lendo o Evangelho. Eu creio que se eu não tivesse falando tanto de Evangelho aqui, eu já teria surtado também. Se não tivesse estudando todos os dias, porque a pressão é muito grande. E a gente imagina a pressão que essas pessoas recebem. Então nós temos a pressão da sociedade, a pressão espiritual, e nós os médiuns, nós que esclarecemos, nós que somos contra o aborto, contra as drogas, nós que falamos da imortalidade da alma, nós que comprovamos através da mediunidade a imortalidade do espírito, nós que através da mediunidade falamos e divulgamos que a morte não existe, que o suicídio é um logro, somos muito atacados pelo plano invisível, muito atacados. Então nós, os médiuns, temos que ter a atenção dobrada. A Dona Ivone nos já alertou sobre isso outro dia. Vocês precisam dobrar a atenção. A casa está sob forte ataque. Creio que as outras casas espíritas também, já que se combate o cristianismo no mundo espiritual e no mundo material. Vemos os absurdos. Estava lendo hoje, vendo de manhã, lá nos Estados Unidos, meu corpo, minhas regras, de maneira bem clara, apoiado por uma clínica conhecida a favor do aborto. E nós somos contra tudo isso. Então sofremos ataques. Precisamos estar atentos. Nenhum de nós está livre de cometer um ato desse no momento de loucura. Como diz ali o Espírito, através do Divaldo, quando escreve Nas Fronteiras da Loucura, Hermínio de Miranda, é muito tênue
a linha demarcatória entre a sanidade e a loucura é muito tênue. Você sai de um lado para o outro num piscar de olhos. Uma palavra mal colocada conduz você a pode conduzir você a um desequilíbrio, se você não estiver atento, levando a cometer um crime contra alguém ou contra você mesmo. Quantas vezes, por um carro, uma besteira no trânsito, o outro agride, xinga. Eu mesmo. Ontem mesmo, o cara me xingou tanto, eu falei, eu estou danado mesmo. Por nada. Por nada. Ah, mas está assim. Por nada. Então, a gente vive um momento difícil e nós, os médiuns, somos atacados de todas as maneiras, no seio das nossas famílias, na casa espírita, na própria casa espírita. Vemos situações tristes em todos os lugares, inclusive na casa espírita, levando até pessoas ao suicídio. E pessoas que estudam. Então, falamos aqui de uma irmã, e que Deus a ajude muito, que estudava conosco essa obra. Trabalhou junto ali, vendo todo o cenário dos suicidas, toda a dor, ela apoiava. Se afasta do trabalho, e como eu também já vi, a maioria sequer dá um tchau, a maioria sequer conversa com você, simplesmente dão as costas, vão embora. E ficam mais expostos a esses ataques. Né? Alguma coisa? Não, acho que a gente, como você falou, a gente tem que estar muito atento e principalmente nos disciplinarmos em nossas atitudes e pensamentos. Porque isso aí é o campo de força, né? É o estudo, a oração, o evangelho, né? A sintonia, que o né? Espírito falou. Temos que estar vigilantes. Vigilantes o tempo todo. E tomar cuidado, porque a gente também se desequilibra, né? Alguém briga no trânsito, como vocês deram aí como exemplo, aí começa a xingar, aí pronto, acabou tudo. Tem que ficar em silêncio, a gente tem que se cuidar muito. Tá difícil, tá bem difícil mesmo. Sim. Tem que trabalhar, ocupar a mente. Sim. Então, vamos à nossa prece, rogando a Deus pela humanidade, rogando a Deus pelos médiuns que muito sofrem a carga emocional, rogando por nós médiuns da nossa casa espírita, o SEAP, proteção para todos nós, ajuda, socorro, para que não caiamos na desgraça do suicídio, para que permaneçamos firmes nos trabalhos com Cristo, sem olharmos os defeitos uns dos outros. Rogamos a Deus por esses irmãos que infelizmente cometeram suicídio, que eles esperem, que eles tenham esperança e forças, porque Deus dará uma nova oportunidade. Rogamos pelos familiares que ficaram, que tanto sofrem e choram pelos seus amados que partiram.
pedimos a Deus perdão pelos nossos desequilíbrios, pelas nossas ações contrárias ao bem e ao amor que cometemos ao longo de nossas vidas. Pedimos perdão e forças para reparar o erro cometido e ter forças para caminhar. Ajude a todos nós, que esta prece chegue ao vale dos suicidas, que esta prece chegue a todos os suicidas que se encontram em nossa casa, que essa prece chegue à colônia Maria de Nazaré, penetre nos hospitais, nos microfones daquela cidade, pois rogamos que Maria Santíssima envolva a todos com seu imenso amor. Ela, responsável por aquela colônia, e que o amor de Jesus jamais falte a todos eles. Enfim, rogamos por nós, encarnados e desencarnados, que labutam no dia a dia na propagação da doutrina espírita. Ajude-os, Senhor, ajude-nos a todos, dai-nos forças, dai-nos proteção e ânimo, para que jamais esmoreçamos. Que seja em nome, então, dessa espiritualidade amiga que nos rege aqui no SEAP, o querido irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome da Dona Ivone, do nosso irmão Camilo, responsáveis pelo estudo de hoje, em nome do amor que vibra nesta casa, que esse amor possa contagiar os nossos espíritos, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.